receberam o boletim cronológico, o último? Ah, sim, sim. Segura um pouquinho que eu estou ajeitando meu microfone aqui. Agora não pode mais esquecer. Agora engasguei. Nós estamos dando essa máscara 2 minutos. Descartável? Deu certo? Podemos começar? Só mais um minuto, por favor. Peraí, rapidinho. Ok? Todos propostos? Podemos começar? Bom, nós estamos fazendo essa coletiva de imprensa para anunciar as formas de restrição que nós vamos estabelecer no decreto de calamidade pública que hoje vai ser publicado nos próximos minutos no Diário Oficial para a sua vigência a partir do dia de amanhã. Nós estamos considerando todos os documentos legais, sejam de natureza federal, estadual e municipal, na disposição do decreto, e com esse regramento legal nós estamos declarando o estado de calamidade pública no município de Ribeirão Preto, em virtude da pandemia do Covid-19 e estabelecendo medidas adicionais para o seu enfrentamento. Administração direta e indireta da nossa cidade, excetuando os órgãos e entidades afetos às seguintes áreas: segurança pública e segurança viária, mais saúde, assistência social, saneamento básico e zeladoria, e incluído aí também a parte de comunicação, tecnologia de informação e processamento de dados. À exceção dessas, as demais suspenderão as suas atividades de 24 de março até 26 de abril, as atividades de natureza não essencial. Para isso, nós vamos também suspender a abertura dos parques municipais e do nosso zoológico, o Bosque Fábio Barreto. Os serviços essenciais que vão ser estabelecidos serão definidos pelos secretários municipais e os responsáveis pela administração indireta, através de ato próprio, conforme a característica e peculiaridade de cada um
desses órgãos. Os serviços essenciais deverão ser feitos ou de forma presencial, excepcionados aqueles que, por natureza, puderem ser feitos de forma do teletrabalho. Então, tudo que puder ser feito essencialmente pelo teletrabalho, será feito de forma presencial. Também vai ficar autorizado o revezamento entre os servidores, no âmbito de cada secretaria, de cada órgão da nossa administração, com maior incidência de afastamentos, esse revezamento é a fim de, portanto, evitar aglomerações ou paralisação de serviços essenciais, vedado o desvio de função. Os atos que, por hora, nós estamos publicando, vão ser submetidos a um comitê administrativo extraordinário que nós estamos criando no dia de hoje. Comitê esse que será composto por 7 representantes da administração municipal. São eles o secretário de administração, fazenda, governo, negócios jurídicos, saúde, planejamento e casa civil, coordenados pela Casa Civil. Esse comitê vai ter como atribuição determinar as demais secretarias de prefeitura e aos responsáveis da administração indireta a adoção de medida nos seus respectivos âmbitos. E o suporte dessa estrutura do comitê extraordinário vai ser feita pela Secretaria de Administração e vai contar com o apoio também dos suplentes indicados por esses 7 membros da administração. O descumprimento destas medidas que agora está estabelecida, ela ensejará a aplicação de sanções legais cabíveis, seja no Código Penal, seja de multas, sanções pecuniárias, seja de advertências, tudo na dosimetria do que está nas leis, até, obviamente, a privação de liberdade, dependendo do tipo de ocorrência que eventualmente for descumprida. Para os ajustes que nós fizemos anteriormente, os decretos 65, 68 e 69, nós, inicialmente, em função da emergência de saúde, nós fizemos algumas suspensões. Aqui estão sendo alargadas essas suspensões e, portanto, independentemente da aglomeração de pessoas no período de 21 de março até 7 de abril, fica, portanto, impedido de qualquer natureza. Além disso, o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, shopping centers, galerias, estabelecimentos congêneres, ressalvadas as atividades internas, também compõem essas suspensões. O consumo local em bares, restaurantes, padarias, lojas de conveniência, supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega tipo delivery ou drive-thru, também ficarão suspensos. Ou seja, já tinha ouvido essa frase, vou aqui repetir, estamos abertos de portas fechadas. Ou seja, não pode haver nenhum tipo de consumo no local onde os alimentos forem vendidos ou distribuídos na forma de drive-thru, na forma de consumo em casa para levar, etc. O disposto nesse artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por objetivo atividades essenciais. E quais são as atividades essenciais, para deixar bem claro? Saúde nos hospitais, clínicas médicas, laboratórios de análises clínicas, clínicas de fisioterapia, clínicas de vacinação, farmácias, lavanderias, serviços de limpeza e hotéis. Não precisam suspender. Na alimentação, supermercados e congêneres,
feiras livres, bem como os serviços de entrega delivery de bares, lojas de conveniência, restaurantes e padarias. Na área de abastecimento, transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de veículos automotores, distribuidores e revendedores de gás, revendedores de material de construção, pet shops e bancas de jornal. Também ficam livres da suspensão. E por fim, outras duas áreas. Na área de segurança, os serviços de segurança privada, e na área de comunicação social, meios de comunicação social, inclusive eletrônica executada por empresas jornalísticas e radiodifusão sonora de sons e de imagens. Aí, nos ajustes do decreto 69, nós incluímos que o Comitê Técnico de Contingenciamento Covid-19, que são as 15 instituições pelo secretário da Saúde, que é quem fala em nome da Prefeitura sobre os aspectos oficiais da pandemia, eles vão opinar sobre os casos omissos que eventualmente não foi abrangido por este decreto ora publicado. Também fizemos alterações no artigo 10º do decreto 69 com as seguintes mudanças. No artigo 10, os locais públicos ou privados de atendimento ao público, previstos no artigo 3º, parágrafo 1º, se necessário, deverão se valer do uso de senhas ou de outro sistema eficaz a fim de evitar aglomeração, que é o caso dos atendimentos especiais e das outras formas de organizar filas. Nos supermercados, hipermercados e congêneres, para evitar a superlotação ou a presença acentuada e desnecessária de pessoas que não compõem aquela que está fazendo as compras, nós vamos limitar o número de pessoas para cada 5 metros quadrados da área desses estabelecimentos. Então, é só fazer as contas, dependendo da área do estabelecimento, divide por 5, é o máximo número de pessoas que vão poder estar lá dentro fazendo as suas compras. No caso de serviços de call center, excepcionados pelo inciso de lei federal, que estabelece como deve ser o trabalho, deverão observar a distância mínima de 2 metros entre as mesas de trabalho, bem como a impossibilidade de utilização compartilhada de objetos e equipamentos de trabalho de uso pessoal, como os fones de ouvido, microfones, headsets e tudo que compõe o equipamento de trabalho individual dos operadores de call center. As empresas que trabalham com call centers vão garantir a disponibilidade de em quantidade suficiente para a higienização dos trabalhadores. É algo redundante, mas é para ficar mais claro ainda a importância dessa medida nesse ambiente de call center. Fica também recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do município de Ribeirão Preto se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais, caminhadas, assim por diante. Fica vedada a utilização de praças e outros locais públicos para a prática de esportes, atividades lúdicas que possam provocar aglomeração. Então, está proibido se aglomerar nas praças e os parques estarão fechados. As galerias de uso misto. Quais são as galerias de uso misto? Mercado Municipal, Mercado Rodoviária Central, entre outras galerias de uso misto, terão que suspender as suas áreas de consumo local e só vão poder manter abertas para a venda desses próprios alimentos. Ou seja, a mesma coisa que você
permite nos outros estabelecimentos, como padarias, restaurantes, lanchonetes e etc. Ou seja, mantém aberto a venda de alimentos, vedado o consumo no local. O resto fecha tudo. A Transerp vai readequar as suas linhas e o horário de circulação do transporte coletivo para atender as determinações da Justiça, as determinações de faixa etária e as questões de orientações sanitárias. E esse decreto, portanto, passa a vigorar no dia de amanhã e será publicado após esta entrevista coletiva. Uma outra coisa que eu quero aqui apresentar: no dia de hoje nós fizemos a vacinação dos idosos. Os municípios brasileiros têm 3 semanas para efeito das suas responsabilidades com a saúde pública, 3 semanas para vacinar os seus idosos, a população acima de 60 anos. Hoje, só nessa segunda-feira, nós já vacinamos 16 mil idosos, o que corresponde a 20% da população de 60 anos da cidade de Ribeirão Preto. Além do anúncio que fiz na medida de decisões contracíclicas na nossa economia, que foi não só anunciar o pagamento dos servidores na próxima primeira quarta-feira de abril, a metade, portanto, a primeira parcela do 13º na mesma data, isso aí colocar na economia alguma coisa na ordem de 170 milhões de reais, nós estamos antecipando o ticket de refeição também do segmento público, que era para ser pago até o dia 30 de abril, e ele será será creditado nos cartões no dia 26. Então, ao invés de ser na segunda-feira da semana que vem, vai ser na quinta-feira dessa semana, de março. Quinta, 27 de março. Portanto, essas são as informações importantes para a gente poder passar aqui para a imprensa. Tanto eu quanto estamos à disposição para eventuais perguntas. Só para checar a minha redação da pergunta: oficinas mecânicas, normalmente. lojas de informática, Normalmente. telemarketing dentro daquelas condições. Dentro das condições do call center. Hotéis, normalmente. Hotéis, Normalmente. Funilarias, Normalmente. restaurantes. Dentro do critério de fechado para atendimento presencial e vende apenas os alimentos delivery ou drive-thru. Tá. Segunda questão, Pedro, vai ter uma fiscalização para ver se não tem aglomeração, as pessoas estão cumprindo essas regras? Cadê a relação? Cadê a Renata? Olha, de sexta-feira até agora foram feitas ações de lacração na chácara de eventos, salões de eventos lacrados também no outro bairro da cidade, lacração de indústria de produtos de limpeza, intimação para paralisação das atividades de salão de beleza, lacração de chácara de eventos, enfim, tanto a fiscalização geral quanto a Guarda Civil Metropolitana, além das denúncias que estão chegando tanto pelo 153 quanto no 156, estão sendo feitas para que as determinações que até então estavam limitadas e agora ainda mais, elas vão continuar com o mesmo ritmo. Aproveitando a questão que ficou muito clara, o senhor falou, a locomoção se houver muita necessidade. O que é isso? É médica ou simples exercício de caminhar está liberado pela rua? Olha, Borba, essa é uma doença pandêmica. Ela está se espalhando para o mundo todo numa velocidade geométrica ou impressionante do ponto de vista da forma como passa de pessoa para pessoa. A única medida que nós temos hoje em mãos para evitar que as pessoas fiquem doentes
para evitar que as pessoas fiquem improdutivas, que cheguem até as UTIs nos hospitais e percam as suas vidas, que são nós próprios, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos avós, os nossos parentes, é separar pessoas. Então, essas medidas que estão sendo tomadas, elas não são feitas dentro de um critério, eu acho que tem que ser assim. O que está sendo feito no mundo todo, e com a maior responsabilidade, nós estamos cumprindo aqui em Ribeirão Preto. Nós não gostaríamos de fechar, mas a única forma da gente poder manter a vida e preservar que o índice de contaminação seja o mais suave possível, e é aquilo que eu expliquei, vou explicar de novo, o nosso sistema de saúde tem uma linha de capacidade de atendimento. Nós estamos fazendo medidas para aumentar essa linha. Vamos ter mais leitos de UTI, vamos colocar hospitais de emergência na porta de unidades de saúde que fazem pronto atendimento, vamos ocupar agora o antigo Hospital São Francisco, né, é isso, né? Francisco de Assis. O Dr. Sandro já comprou as estruturas climatizadas para fazer esses hospitais de campanha, insumos, ou seja, estamos elevando a nossa linha de capacidade terapêutica e atendimento epidemiológico. O que nós temos que fazer é evitar que, quando os casos se multiplicarem de maneira impressionante, eles furem essa linha e nós não tenhamos condições de atender a todos na nossa estrutura de saúde da cidade. Nós precisamos abaixar essa curva para ela ficar para baixo da nossa capacidade de atendimento e suavizá-la ao longo das outras semanas ou dos próximos meses. A única maneira de fazer isso é restringir o contato entre pessoas. Por isso que eu peço que a imprensa está fazendo um belíssimo trabalho, seja agressiva com as pessoas no sentido, não saiam de casa se não houver necessidade. Não tenham contato com nenhuma pessoa se não houver necessidade. Cuide daqueles que estão já dentro da sua casa e preserve a sua vida. O distanciamento social é a única e melhor forma nesse instante para a gente cumprir esse período de achar curva de contaminação. O senhor descarta a possibilidade de fechar as entradas da cidade? Essa questão eu não posso descartar nenhuma delas, não posso descartar nada, mas só posso fazer aquilo que em cada período desse degrau de restrições que nós estamos ampliando, exigir. Nesse momento, nós estamos muito sintonizados com o decreto de calamidade baixado pelo governo federal, através do Congresso Nacional, o decreto de calamidade baixado pelo governador João Dória e, ao mesmo tempo, remetido para a Assembleia Legislativa, incluindo os 645 municípios do estado de São Paulo. Fizemos uma reunião com o governo do estado via videoconferência na sexta, repetimos ela hoje novamente com o Rodrigo Garcia e o secretário Marco Vignoli, mais o coronel Niacas, que é o coronel-chefe da Casa Militar, responsável pela Defesa Civil, e com o coronel Max, que é o comandante do Corpo de Bombeiros. Por que nós fizemos com esse pessoal? Porque nós tivemos, por parte das indústrias do setor sucroenergético, representado pela Única, uma ação de dezenas de milhares de litros de álcool 70 graus. E esses litros de álcool serão envasados em vários tipos de vasilhame. O menor deles será de 5 litros ou em bombas maiores. E o governo do estado, com o apoio do Corpo de Bombeiros, vai distribuir para os municípios para que esse álcool seja utilizado para fazer a limpeza e a asepsia de todos os locais necessários. Outra coisa que o governo estadual, região metropolitana, discutiu foi a atenção do ponto de vista fiscal. Então, nós suspendemos o corte de água, por isso as pessoas devem deixar de pagar, porque o DAERP precisa continuar funcionando. Nós suspendemos o corte e suspendemos a cobrança das tarifas sociais por um período de 60 dias. Mas aqueles que eventualmente não pagarem estarão sujeitos, após o período de 60 dias,
dependendo da situação, de juros e multas. A cidade precisa continuar funcionando, a saúde precisa continuar comprando máscara, comprando remédio, o servidor precisa receber o seu salário. Nós vamos ter um decréscimo grande da nossa atividade econômica. Portanto, nós vamos ser bastante austeros, ainda mais além do que estamos tendo, e todas as medidas contracíclicas que a gente puder fazer, como estou fazendo, para irrigar a economia, nós vamos fazer. Constituímos hoje um grupo de trabalho, coordenados pelo Fundo Social de Solidariedade, como secretário das áreas sociais, para fazer atendimentos diferenciados em áreas de comunidades e também para a população em situação de rua, com a distribuição a posteriori a eles de produtos de higiene, escova de dente, sabonete, álcool gel, água de boa qualidade e assim por diante. Então, todas as medidas que nós pudermos somar com aquelas que já tomamos, na medida com que a gente tem o aumento do caso, e daqui a pouco isso vai se multiplicar bastante, nós vamos tomar. Então, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para evitar a proliferação dessa doença. Prefeito, a guarda vai abordar as pessoas que estão lá, por que elas não estão em casa? Não há anestesia, isso aí não vai um pouco dentro do lado do bom senso. Vamos supor que o borda sai à noite para caminhar, né, e tal. Não tem sentido. Agora, se você pegar lá meia dúzia, uma dúzia de pessoas juntadas numa rodinha, obviamente que o bom senso pede para as autoridades parar o veículo e falar: pessoal, vamos colaborar com a cidade, desfaça uma roda, cada um vai para a sua casa, usa o WhatsApp, fala pelo FaceTime, e não tem problema. Todo mundo tem aí, você vai falar, quer falar com uma pessoa, não precisa ter um contato presencial. Eu mesmo, infelizmente, tenho falado com os meus filhos. Eu estou com 2 filhos que estudam em São Paulo, o outro que está aqui, mas tenho evitado o contato pessoal, porque eu sou um grupo de risco, assim como os senhores da imprensa também o são. A gente, se possível, evita o contato com outros familiares. Por enquanto, a gente vai, com muita responsabilidade, dando exemplo. E são as autoridades, os senhores da imprensa também são autoridades da comunicação, os senhores também devem dar o exemplo nesse instante, porque as pessoas estão observando o comportamento de cada um de nós. Perfeito. Ludmila. Por que o senhor está decretando calamidade pública? Qual que é a diferença do decreto do governador e do senhor? E como é que ficam as agências bancárias? Bom, agências bancárias funcionam normalmente, com as restrições que já foram por elas próprias já tomadas, e a parte de higienização, medidas de afastamento, segregação maior das filas, etc., quando houver. O nosso decreto não difere muito do governo do Estado, mas você vai ver, comparando um ou outro, que o nosso é um pouquinho mais restritivo em algumas questões. Então, o decreto federal está aqui, o do governo do Estado está aqui, o nosso está um pouquinho mais restritivo. E por quê? Porque eu quero apanhar pelo excesso do que apanhar pela omissão. Eu sei a responsabilidade que está nas costas de cada uma das autoridades desse país. A minha equipe tem me apoiado em tudo, e vocês, da imprensa, a população de Ribeirão, só tenho a agradecer, e eu quero ser muito agressivo em tudo aquilo que eu puder fazer que não seja incoerente e que não limite o mínimo necessário para a gente tocar a nossa vida, mas tudo que a gente puder fazer aqui em Ribeirão Preto, o máximo de restrições, sem prejudicar demais a vida das pessoas, para a gente obter esse grau de índice sanitário mais adequado ao longo desta contaminação, nós estamos fazendo. E a equipe da Comissão Técnica de Contingência, coordenada pelo Dr. Sandro, tem nos dado todas as informações municipais, nacionais e internacionais das melhores práticas e das melhores atitudes que o mundo está tomando. Todas elas também estão sendo tomadas na cidade de Ribeirão Preto. Boa tarde, prefeito Tadeu Donizete, do Ribeirão News. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: o senhor falou que 16 mil pessoas, 16 idosos foram atendidos com a vacina. É um índice aceitável para o
no início da campanha, dos idosos, quem mais serão vacinados? Bom, eu vou deixar essa resposta para o doutor Sandro. Em relação à vacinação, a nossa projeção de cerca de 80 mil pessoas com 60 ou mais anos, e o governo federal propôs que a gente tivesse 3 semanas para fazer essa cobertura. Então, com 20% no primeiro dia, a gente, se mantiver um nível igual, em 5 dias a gente cumpre o que o Ministério propôs para 21 dias. Né? Lógico que depende da adesão da população. Né? Isso, nós abrimos escola hoje, com 35 escolas, e ainda o primeiro dia, com algumas intercorrências amanhã, que até atrasaram um pouquinho o início, mas esteja planejado, nós também temos tido baixas na saúde. Então, de ontem para hoje, cerca de 10 profissionais que já tinham se comprometido a trabalhar na vacinação hoje, passaram por alguma intercorrência à noite e aí eles foram proibidos e tiveram que ser substituídos. Então, já esse resultado é mais do que esperado. Ainda as categorias, nós vamos seguindo sempre o calendário do Ministério. Então, nós vamos passar hoje, na verdade não foram só os idosos, mas foram os profissionais da saúde. Então, 8 mil vacinas foram distribuídas nos diversos hospitais e unidades para que cada serviço faça a própria vacinação das suas equipes. Esse balanço dessas 8 mil vacinas eu ainda não tenho, eu já tenho fechado o balanço dos idosos. Então, e a gente continua amanhã, continua toda semana, devemos receber mais 15 mil doses, porque também a vacina ela não é adquirida pelo município, ela é fornecida pelo Ministério, entregue a nós pela Secretaria de Estado da Saúde. Temos mais 15 mil doses já para chegar na quarta-feira. Então, essa semana tudo para idosos e da saúde. Depois, grávidas e crianças. E esse ano a gente vai ter conseguir providenciar a vacinação também para as equipes que estão lá, pelo menos para as equipes aqui que estão na exceção, né? Comunicação, polícias, municipal, polícia militar, corpo de bombeiros e a saúde, eu já falei que já está nessa primeira previsão. Pelo menos isso. A gente depende. Se o Ministério conseguir, o Instituto Butantan conseguir uma produção bem grande de vacina, a gente pode estender para outras e dar outras faixas etárias. Mas lembrando que até o ano passado, sempre as categorias que eram de idosos, crianças, grávidas, alguns pacientes com doenças crônicas e professores. Então, esse ano, como as escolas, por enquanto, estão fechadas, a gente pode ter uma margem aí para a gente aplicar em outras categorias que vão ter que ficar nativa como nós, né, que estamos aqui. Secretário, tivemos hoje um aumento de casos confirmados, né? 8 casos confirmados, 5 ainda precisam de contraprova aqui em Ribeirão Preto. Agora eu queria que o senhor explicasse o que vai mudar a partir de agora, porque a informação é que a Prefeitura só vai notificar casos suspeitos de pessoas internadas com deficiência respiratória grave. Quer dizer, a gente tem 162 casos ainda que são suspeitos, esses 162 são de pessoas já que estão em situação grave ou não? O que muda agora? Não, você leu só metade do parágrafo. Né? A primeira metade diz que nós estamos seguindo uma norma técnica do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado. Não é o município que está fazendo isso. É a orientação do Ministério e da Secretaria de Estado. Esses 162, eles não vão aumentar, eles só vão diminuir até zerar. Então, nessa boletim que foi lançado, tem uma segunda tabela que mostra ali, são os casos que hoje estão internados com o que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave. E esses casos são os que vão continuar aparecendo no boletim daqui a um tempo, né? E também os casos que precisam ficar internados com uma síndrome gripal, mas que não estão no estado grave, mas uma síndrome gripal. Desses que estão na segunda tabela, nós ainda também não temos nenhuma confirmação. Lembrando que essa síndrome não significa, não é igual ao coronavírus. Pode ser H1N1, pode ser outros tipos de vírus, pode ser pneumonia,
Por isso, para esses casos, é importante também, principalmente para esses casos, é importante o laudo definitivo para a gente poder diferenciar H1N1 de coronavírus, que além dos dois vão ser o mesmo tratamento de medicina intensiva, mas para o H1N1 a gente tem tratamento com drogas farmacológicas para matar os vírus. Secretário, quem está sendo testado? Todos que apresentam sintomas, só casos graves, e onde estão sendo feitos os testes? Já foi explicado, só nós paramos de colher qualquer caso leve, vai na unidade com sintomatologia de gripe, mesmo aqueles que já estão com febre, mas que não têm gravidade, não vão para o hospital, não se colhe mais exames para coronavírus. Os outros exames do médico são na rotina. Os pacientes que ficarem internados vão ser submetidos à coleta de material de secreção para fazer os exames. Em Ribeirão Preto, hoje, nós não temos nenhum laboratório credenciado. O Hospital das Clínicas está prestes a receber o credenciamento. E na região nós temos em São Carlos um laboratório que também está prestes a receber credenciamento. Então, quando está aí esperando o contraprova, significa que foi feito por um laboratório da região que não tem credenciamento. Então, o Adolfo tem que fazer um segundo teste para confirmar. A partir do momento que o Hospital das Clínicas ou outros laboratórios de Ribeirão Preto recebam o credenciamento, aí vai ser só o primeiro teste. Mas, repito, não está sendo colhido o teste, não vai mais ser colhido o teste para pacientes que chegam no pronto atendimento, seja público ou seja privado. Até por uma questão de garantia de insumos, para que a gente possa fazer os exames nos pacientes mais graves que vão para o hospital e para as próprias equipes de saúde, da polícia, de segurança, porque nesses casos a gente precisa ter um diagnóstico rápido, senão daqui a pouco a gente vai ficar sem contingente para trabalhar. Secretário, qual é o número de leitos de UTI de respiradores mecânicos em Ribeirão? A cidade tem estrutura? Ribeirão Preto, todos os hospitais, nós temos cerca de... Sobre leitos, agora nós estamos abrindo muito leito que não é com CTI. Eu até preciso ver um balanço, mas pegar o Hospital das Clínicas deve ter cerca de 100 leitos de CTI, somando as duas unidades. Todos os hospitais têm leitos de CTI. Respiradores é uma outra pergunta difícil, mas o Hospital das Clínicas tem pelo menos 250 respiradores. E no Ministério da Saúde, eles atualizaram lá, porque dias atrás falaram que tinha 140 respiradores. 140 respiradores tem só na emergência. Então, apareceu com um torno de 400 respiradores na cidade, no SUS, e cerca de 150 a 180 na rede privada de respiradores. Mas, bem, respirador, nesse momento, 2% que a gente está vendo lá em cima nos países que já avançaram. São 2% de todos os doentes que talvez cheguem até o respirador ou simplesmente vão precisar de respirador. Os demais não temos necessidade. Nossos pronto atendimentos, nós temos 2 a 3 respiradores em cada pronto atendimento, que a gente instalou, não foi agora, a gente instalou em 2018, no segundo semestre, tanto respiradores quanto monitores, também não tinha antes, quanto exames. Então nós fazemos exames nessas unidades. Eu pedi para o Dr. Marcelo Carbonelli analisar hoje, inclusive se a gente consegue fazer também PCR, que os hospitais fazem, que faz parte do protocolo inicial, para a gente poder criar melhor os pacientes nas unidades, porque a gente precisa deixar chegar nos hospitais só aqueles pacientes que já estão realmente com a doença mais avançada, que vai ser a minoria. Se a gente mandar tudo para o hospital não vai, vai ter que se ocupar de pacientes leves e não vai para os lugares. Eu recebi agora algumas mensagens de pessoas que estão preocupadas com os profissionais da saúde da família. Eles estão indo em casa? Como é que está sendo feita a prevenção? Olha, isso é uma oportunidade boa. Os profissionais da saúde estão na exceção de quem tem que trabalhar, como vocês. E quando fala que tem que trabalhar em todas as suas funções. Se vocês estão preocupados com o profissional que aumenta, eu estou mais do que todos vocês, porque é esse contingente que vai conseguir garantir a saúde da nossa população. Todos, não é só aquele que está entubando o paciente dentro do hospital. Esse é o que tem maior risco.
Ele está com um paciente doente na frente dele, ele precisa tomar medidas e ele tem um risco imediato de ficar doente. As precauções que são recomendadas pelo Ministério são precauções para a gente ficar mais ou menos essa distância que vocês estão aí, ficar um pouquinho mais longe. Não há transmissão para eu conversar daqui com você, né? A não ser que você venha aqui depois, isso aqui não foi higienizado, se você quiser tomar um aqui, porque provavelmente estão caindo gotículas aqui, e você depois colocar na boca. Então não tem restrição para atividade de saúde da família. Não tem restrição para atividade dos agentes de controle de endemias. Até porque existe ainda uma epidemia de dengue que a gente está deixando de aparecer na mídia, mas a gente continua tendo casos de dengue. E esse pessoal, se não estiver na rua, nós vamos estar com uma outra epidemia que continua circulando em todos os lugares. Secretário, dentro dessa mesma pergunta, o senhor falou de profissionais que ficam em UTIs, hospitais, considerando uma baixa desses profissionais que podem ser infectados. Há um plano para isso, de substituição? A gente não inventa profissional de uma hora para outra, né? Por isso que está todo mundo, todos os hospitais estão propondo, inclusive, revezamentos, quando a gente tem capacidade. A minha equipe no Hospital das Clínicas são 3 médicos, e a proposta é que fique um fazendo revezamento a cada 15 dias, para a gente não ter abaixo de todo mundo. Então, é uma situação especial, e eu não vou conseguir inventar 200 intensivistas, se 200 intensivistas ficarem. Então, as precauções têm que ser tomadas, e aí, vou dar um exemplo aqui, mas ali a gente precisa dos insumos que estão sendo comprados, assim, pela situação de pânico que entrou a população, insumos que são muito importantes para a proteção dessas equipes. Então, nós já tivemos, assim, nas unidades, hoje, pessoas entrando, levando o frasco para esvaziar, para pegar e levar o frasco de álcool gel da unidade de saúde, pessoas que conseguiam, de alguma maneira, se apropriar de muitas máscaras para levar embora, e fazer isso é deixar, assim, quem comprou a máscara também colaborou com uma situação de falta de insumo. Então, a máscara N95, que não é essa sua, é a mais sofisticada, acabou no mercado. E é essa máscara que quem tem que entubar o paciente, ou mesmo o dentista que tem que ir lá tirar a dor aguda no canal do paciente, é essa que ele tem que usar. E acabou no mercado. Nós conseguimos comprar 1.000 máscaras, mas eu vou precisar de alguns dias para a empresa entregar. A gente está tentando fazer manufatura de máscaras, não estou encontrando o tecido. Tem muitos voluntários, mais de 300 voluntários para costurar, mas eu não estou conseguindo encontrar um insumo para comprar para o pessoal. Então, isso é muito importante. Essa situação, essa sensação de apocalipse que está acontecendo, a gente precisa colaborar com a população, explicando essas coisas. Inclusive, lógico, o pessoal da saúde não está fora desse sentimento, ou talvez mais atingido, né? Porque eles sabem que estão ali na linha de frente. Agora, as precauções tomadas, todas as atividades vão ser mantidas. Secretário, a respeito daquele combinado de medicamentos já está sendo usado aqui em Ribeirão Preto para teste, aquele antibiótico mais um remédio para malária, o senhor poderia falar sobre isso? Olha, até agora que nós encontramos na literatura, eu procurei pessoalmente várias vezes na página do FDA, que é o Food and Drug Administration americano, e não encontrei nenhum processo de teste para nenhuma dessas drogas. Certamente estão testando, mas o que passou, a maior parte do que passou na literatura foi fake news. Isso porque a cloroquina está sendo testada, porque a cloroquina tem uma ação sabida em outros vírus, outros tipos de vírus, talvez até em outros coronavírus. Mas ainda não há nenhuma definição realmente científica se é útil ou não. Daí é o pessoal usar, que é outro absurdo que aconteceu, que foi o esvaziamento de todo o estoque privado da droga na cidade, deixando as pessoas que têm necessidade do uso sem medicamento. Já foi controlado pela Anvisa, felizmente já apareceu em farmácias do município ontem, e então quem precisa de fato já tem. Então, como eu não estou dentro do Hospital das Clínicas fazendo pesquisa agora, não posso dizer se tem fazendo pesquisa. Né? Na verdade, fora daqui deve ter certamente. O uso pelo leigo desse medicamento causa sérios riscos à saúde, né? Todos os medicamentos, sem exceção,
tem efeitos colaterais. Então, a gente só deve usar quando a gente tem certeza que o custo desses efeitos colaterais vai ser melhor do que o benefício do que o remédio vai ser. Profilaticamente é uma insanidade nesse momento. Mais perguntas? Não, as indústrias têm a mesma recomendação do que as atividades dos tudo aquilo que nos oferece nesse momento para diminuir a proximidade entre as pessoas. Então, gel, lavar as mãos e, dentro do possível, trabalhar mais afastados naqueles que têm mais proximidade. Ok? Então, vamos encerrar, agradecer a toda a imprensa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, agradecer ao Dr. Sandro, que tem trabalhado 24 horas. Eu sei que as nossas vidas não têm sido fáceis, que nós estamos ininterruptamente em contato, praticamente quase todas as horas do dia, pouco sono, e isso obviamente nos exige, tanto do ponto de vista pessoal, emocional, muita dedicação. Então, quero agradecer não só ao Dr. Sandro, mas todos os profissionais de saúde, todos aqueles que estão nos ajudando de maneira muito dedicada. Destaquei a imprensa hoje várias vezes, e agradecer o Lucas, que tem nos ajudado através do seu trabalho como intérprete de Libras, levar essas informações para aqueles que precisam desse método.